Viva e bem-vindos a mais um Dúvidas Públicas. Hoje vamos falar muito de inteligência artificial, do seu impacto no mercado de trabalho, de cibersegurança e também da ditadura do algoritmo. O nosso convidado é um dos melhores cientistas do mundo, é pelo menos isso que atesta um ranking mundial que reúne a opinião de milhões de investigadores de todas as áreas científicas, medindo o impacto das suas publicações, como por exemplo o número de citações. Detém o título de professor honorário, possui um doutoramento em Sistemas e Tecnologias de Informação, um mestrado em Gestão de Informação e a licenciatura em Ciências de Computação. É professor de Sistemas de Informação na Universidade de Lisboa, no ISEG, e investigador, entre outros, do Laboratório de Inteligência Artificial e Ciência da Computação. É perito e ajudou a liderar painéis de especialistas para a Comissão Europeia e para governos de vários países. É também fundador e editor-chefe de revistas científicas como a revista Ibérica de Sistemas e Tecnologias de Informação. Natural de Abuim da Nóbrega, Vila Verde, o nosso convidado de hoje é Álvaro Rocha, numa entrevista conduzida por Sandra Afonso. E por Arsénio Reis. Antes de mais, agradeço a ter aceitado o nosso convite. É um dos críticos do Manifesto contra a Inteligência Artificial, que quer proibir a utilização da IA nas universidades. Desde logo porque não se para uma revolução. Como deve reagir o ensino superior? Boa tarde. Antes de mais, o meu agradecimento pelo convite para estar aqui e a minha saudação a vocês e a todos os que nos acompanham em casa, quer pela rádio, quer pelo YouTube ou via podcast. Relativamente a essa questão de proibir a IA no ensino superior, penso que houve uma reação maciça precisamente contrária aos autores desse manifesto. Um manifesto, penso, infeliz, porque não é proibindo que se evolui, mas sim redefinindo a nossa sociedade para se adaptar àquilo que a IA, enquanto suas potencialidades, tem para nos oferecer. E que são muitas, porque nós já sofremos muitas revoluções ao longo dos séculos e esta revolução da IA é mais uma. Vivíamos na sociedade da informação e neste momento está de facto a haver uma disrupção para que a sociedade seja de facto, se já não é, uma sociedade da inteligência máquina. Eu não gosto muito de chamar inteligência artificial porque se é artificial não será inteligência. E os computadores e os algoritmos caminham de facto para imitar cada vez mais o raciocínio crítico e o pensamento dos humanos, e dessa forma chamar-lhe inteligência artificial diria que seria penalizador para este aporte que houve recentemente e o impulso que houve com a inteligência artificial generativa. E, portanto, eu prefiro chamar o nome inteligência máquina, tal como temos a inteligência humana e temos outro tipo de inteligências, inteligência artificial. Deixe-me só ir pontuando com uma outra questão que o seu próprio pensamento me vai levantando, que é perceber se essa inteligência de máquina, como lhe chamou, produz pensamento próprio, tal como nós humanos. Sim, vai aprendendo. De facto, o grande desafio da inteligência artificial é que a máquina aprenda cada vez mais por si própria. E tem-se demonstrado que, na realidade, seguimos nesse caminho. Até que nível vamos chegar? Não consigo, neste momento, vislumbrar, não é? Mas que se tem caminhado nesse sentido, tem. Falta certamente a parte mais humana e sentimental das pessoas, mas a outros níveis temos verificado que, de facto,
a máquina mimetiza o que os humanos fazem, só que consegue fazê-lo abrangendo muitos mais dados, muita mais informação, consegue fazê-lo com maior rapidez e com mais precisão para aquilo que está preparada. Também porque funciona em rede. Ou não necessariamente? A revolução da rede foi aquela que levou à denominada sociedade da informação, com a descoberta e com o impulso da internet e sobretudo, quando apareceu a web. Porque, de facto, nós até ali trabalhávamos pouco em rede, as organizações, as empresas trabalhavam pouco em rede, e a partir dessa altura as coisas começaram a organizar-se, o trabalho, a interação social e por fora em rede. Portanto, os processos foram se alterando nesse sentido e, de facto, houve uma adaptação da sociedade para adotar essa tecnologia. Mas as mudanças estruturais da web não têm o alcance da inteligência artificial, porque a inteligência artificial cruza todas as áreas do negócio, todas as sensibilidades, e é algo que está a evoluir a uma velocidade superior ao que já alguma vez aconteceu no mundo. Portanto, é um driver transformador, que de facto vai transformar muito do que existia na nossa economia, como era, para coisas novas, completamente novas ou adaptadas para um nível que nunca tinha acontecido antes, mesmo com o funcionamento em rede, com as pessoas a aderirem, a mudarem os seus hábitos de compra, passando para o meio digital, para o meio online. Mas, portanto, não implicou uma transformação tão grande a nível de processos e da própria sociedade. Já disse que a inteligência máquina, como lhe chama, a inteligência artificial, está a desenvolver o raciocínio crítico e também já admitiu que influencia a forma como pensamos, consumimos, nos relacionamos. A pergunta é se estamos a saber utilizar esta ferramenta ou se estamos a criar maus hábitos. As ferramentas têm sempre aspectos positivos e aspectos menos positivos. Naturalmente que se está a ver o boom e este driver transformador da IA é uma oportunidade, porque realmente as vantagens que se conseguem com a adoção correta e adequada da IA são muito grandes. Obviamente, como qualquer tecnologia, como qualquer coisa no mundo, há sempre algumas coisas que temos de ter cuidado, algumas desvantagens. Mas nós vamos, de facto, mudar enormemente. Estamos nessa veia transformadora e acelerada desde há 3 anos, desde que a IA teve o boost, teve o impulso pela inteligência artificial generativa, em que se democratizou a utilização da inteligência artificial. A inteligência artificial é algo que já vem de trás, que já estava embebida em muitos processos de negócio, por exemplo, a nível hospitalar ou da área da saúde, com diagnósticos de imagens, ou melhor, diagnósticos a partir de imagens com algoritmos inteligentes, facilitando a decisão dos profissionais de saúde e, por vezes, ela própria gera relatórios especializados sobre o que está nas imagens, não havendo necessidade de recorrer
pelo menos tanto frequentemente ou ocupando-os mais tempo, de pessoas que têm que fazer uma análise através do seu olhar e que têm que expressar no computador ou em papel aquilo que resultou da sua avaliação da imagem e dizendo, ok, aqui há a possibilidade de cancro, porque há ali um nódulo ou coisa do género. Isso leva-nos a uma das consequências da aplicação destas novas tecnologias, que é o impacto no mundo do trabalho. Estamos preparados para a redução de postos de trabalho na dimensão em que se antecipa? Eu penso que as pessoas ficam sempre expectantes que a mudança não aconteça. Portanto, o humano, por natureza, normalmente é avesso à mudança e quando a mudança se impõe, é preciso gerir bem essa mudança e tem que haver processos de gestão da mudança. Por exemplo, a nível dos sistemas informáticos da área da saúde, uma das coisas que se ia dizendo é que, ok, por muito bom que o sistema informático seja, é muito difícil receber feedback positivo, ou pelo menos muito positivo, dos profissionais da saúde, porque eles são muito fortes relativamente a quebrar rituais ou rotinas e normalmente é uma tendência esperar que haja muita reivindicação da parte deles quando o problema não é bem do sistema, é mais da aversão à mudança e mantêm-se rígidos sem flexibilidade para de facto conseguirem adaptar-se a novos processos de negócio para realizar as suas atividades diárias. Acha que isso é uma característica do país em geral, a resistência à mudança? A resistência à mudança é uma característica humana que pode ser mais evidente em algumas profissões e eu já falei aqui de uma delas. Saúde. Sim. Mas é algo natural, portanto a resistência à mudança é algo que existe nos humanos e com o avançar da idade é mais evidente. Essa resistência pode ser ajudada ou pode ser minimizada se tivermos gestores ou se tivermos alguém que se preocupa em preparar as pessoas para a mudança, porque se as pessoas tiverem uma preparação prévia para a mudança, quando a mudança ocorrer, portanto já sabem aquilo que vão fazer diferente ou aquilo que vão ter diferente. Isso leva-me a perguntar-lhe, acha que os custos sociais desta revolução têm sido discutidos como deveriam, na minha modesta opinião, no nosso país? Porque haverá custos sociais, isso parece-me seguro, não é? Sim, há custos sociais, de facto. É uma questão de literacia sobre a adoção de ferramentas de IA e também uma literacia sobre as mudanças que isso implica na sociedade e na economia. O Papa Leão XIV diz que a revolução digital exige literacia digital. Este caminho está a ser feito, em Portugal particularmente, mas em geral? Sim, grande parte do caminho já foi feito. De facto, inicialmente lutava-se muito pela literacia digital das pessoas, mas remete-se isto para 20 anos atrás, 25, 30, portanto, que foi quando começou a haver o grande boom da web, foi a partir, sobretudo, de 1995, portanto, 30 anos. Houve um esforço grande
para que as pessoas tomassem contacto com essa tecnologia, tivessem acesso à internet, e hoje, em países evoluídos, ou sobretudo os mais ocidentais, a adesão ou o número de pessoas que têm acesso à internet é muito grande. E, portanto, esse caminho foi feito. E, portanto, a esmagadora maioria das pessoas já tem alguma literacia digital, nem que seja como utilizador de muito alto nível, mas tem, né? Obviamente que essa literacia digital vai ser importante, porque a inteligência artificial não é algo mais do que um modo de digitalidade, portanto, de pôr os sistemas, de pôr a sociedade a trabalhar com mais uma ferramenta informática. A inteligência artificial é, de facto, normalmente são softwares que fazem qualquer coisa, não é? E, portanto, é digital. Certo. Como produtora de conteúdos, a própria IA tira receita e visibilidade a quem publica online, privados e empresas. Podemos vir a assistir a uma reestruturação dos conteúdos publicados pelos mídia, marcas e até pelos chamados influencers? Sim, de facto, com a inteligência artificial generativa, aquelas perguntas que nós costumávamos fazer, por exemplo, nos motores de busca ou de pesquisa clássicos, são respondidas com resumos. Não nos apontam apenas para websites, mas dão-nos já uma resposta. E dão-nos uma resposta sem nos levar ao local original dos conteúdos. Às Portanto, fontes originais, não é? Passam sim. por cima disso e acabam por servir já, digamos, um prato pré-feito, perdoar-me a expressão. Exatamente. E o que acontece é que os criadores de conteúdos deixam de ter a receita deles, porque a publicidade, o dinheiro que vem da publicidade ou da publicidade que fazem nos seus conteúdos, tem a ver com o número de acessos aos conteúdos. Se o número de acessos diminui, eles vão receber menos receita publicitária e, portanto, podem tender para a morte. Eu penso que aqui é uma questão de regulação. Neste assunto é necessário regular algo que defenda os produtores de conteúdos, as fontes originais dos conteúdos. Não sei se as empresas que têm modelos de IA generativa, portanto, serão essas empresas a pagar aos criadores dos conteúdos, mas tem de facto que se arranjar aqui um modelo que permita que ambas as partes ganhem, portanto, win-win. É um negócio em que todos têm que ganhar, porque se não há conteúdos, a inteligência artificial generativa não tem resultados para mostrar, não é? Ou então, se mostra, são resultados muito parciais, porque o conteúdo disponível é muito escasso. E repetitivos, não é? Porque se não há fonte, se a fonte não tem novos conteúdos... Sim, claro, é isso. Se a fonte não tem novos conteúdos, vão dar respostas com base nos poucos que existem. E os poucos que existem vão, naturalmente, promover respostas que são menos certeiras, onde há mais enviesamentos, onde há menos abrangência, onde há menos possibilidade da IA generativa poder fazer cruzamentos entre vários conteúdos para, de facto, ter uma maior percentagem de acerto naquilo que corresponde. Falou da regulação. No entanto, a Europa tem sido muito criticada por um excesso de regulação que leva até a uma perda de competitividade face a outros países como os Estados Unidos ou a China. Precisamos ou não precisamos de regulação? Não. Uma coisa é boa regulação, e essa deve existir sempre. Outra coisa é a regulação que atrasa o processo de inovação. Eu aqui
dou o exemplo, não é? Eu costumo falar, quando se aborda esta questão, é que a Europa e os Estados Unidos também um pouco, comparados, por exemplo, com a China, têm um processo burocrático muito superior ao da China. A China, desde que tem uma descoberta e passa a ser inovação, ou seja, essa descoberta passa a ser um produto no mercado, anda à volta de ano e meio. Nós, na Europa, depois de um produto ser descoberto, haver a descoberta para criar o produto e pô-lo a funcionar no mercado, normalmente demora 4 a 4 anos e meio. E isso é claramente uma desvantagem, professor. É óbvio, é uma grande desvantagem. Portanto, temos um hiato de 3 anos para a China. Como é que nós alguma vez vamos recuperar o atraso que temos da China se não mudarmos a nossa legislação, se não mudarmos os nossos regulamentos? Agora, regulamentos bons são bem-vindos. Legislação boa, que reduzam, portanto, o tempo para tomar decisões e para operacionalizar as coisas que foram descobertas, é bom. Não sei, a Europa sempre teve um problema. Repare, por exemplo, eu costumo dar o exemplo, não é, do primeiro browser para a web foi criado na Europa pelo Tim Berners-Lee. Mas o primeiro browser comercial para fazer dinheiro foram empresas dos Estados Unidos que o puseram cá fora. Pronto, isto acontece com um seguidismo ao que é feito nos Estados Unidos que me assusta. Eu, se estivesse numa posição de governante, agora com estas iniciativas do Trump de querer impor taxas e mais taxas nas importações, nas exportações, por aí fora, que, no meu ponto de vista, está a isolar-se. E já foi atrás do prejuízo um dia destes, porque Portugal não, porque a União Europeia assinou um acordo de comércio livre com a Índia e ele, como se sentiu atacado passado meia dúzia de dias ou 3 dias, foi à Índia oferecer contrapartidas. Portanto, ele já consegue ver que está a ficar, que se acorralou, quer dizer, ele está a ficar isolado. Nós devíamos fazer, portanto, na consequência destes ataques do Trump, nós devíamos fazer o seguinte, fazer como os chineses. Nós chegamos à China, não temos Facebook, não temos WhatsApp, não temos YouTube, não temos Gmail. Portanto, aquelas grandes aplicações que são usadas no mundo ocidental, eles lá bloqueiam-nas. Mas bloqueiam-nas porquê? E acha que a Europa deveria fazer o mesmo em relação a aplicações deste tipo dos Estados Unidos ou da China? Para dar só os 2 exemplos que estamos a falar. Sim, era aí que eu queria chegar. De facto, depois dos ataques do Trump quanto às tarifas de importação e exportação, eu caminharia por aí. E acho que o Macron já deu um sinal, inclusivamente já proibiu a administração pública de França que usem para videoconferência, que usem o Zoom, que usem o Teams e que usam o Microsoft Teams, impondo uma aplicação francesa. E nós devíamos caminhar, no geral, para tudo isso. Nós chegamos à China, em vez do WhatsApp, temos uma coisa que se chama o WeChat. O WeChat, em termos de usabilidade, é de facto mais fraquinho que o WhatsApp, mas em termos de funcionalidades é mais completo que o WhatsApp. Por exemplo, aquele sistema usado na China transversalmente para também realizar pagamentos. Bem, os chineses defendem a sua economia. Nós até agora não defendemos, porque estávamos numa base de comércio livre. O comércio livre acabou-se com o Trump. Portanto, se acabou com o Trump, nós temos que colocar barreiras à tecnologia do Trump, porque eles, se não colocarmos, eles é que continuam a faturar e nós a pagar.
Citando mais uma vez o Papa Leão XIV, alerta para o pequeno número de empresas que controlam a enorme força invisível que é a IA. Acaba de dizer que também acha esta concentração perigosa, pelo que eu entendi. A questão é, será que os consumidores vão aceitar estas aplicações semelhantes, mas que no fundo não têm exatamente o mesmo poder, a mesma abrangência? Podem não ter inicialmente, mas com a participação de todos na construção e na evolução da ferramenta, conseguiremos chegar lá. Eu disse, por exemplo, que o WeChat da China, em termos de facilidade, intuitividade, usabilidade, portanto facilidade de uso, é inferior ao WhatsApp, mas tem coisas melhores que o WhatsApp. Como eu lhe disse, tem, por exemplo, um sistema de pagamentos que o WhatsApp não tem. E, portanto, nós iríamos desenvolver as nossas ferramentas e, passo a passo, poderíamos chegar a um ponto de maturidade elevado. Inicialmente ia ser um choque para as pessoas que estavam habituadas a usar Facebook, WhatsApp, Teams, Zoom, Instagram. Sim, também. Portanto, mas iríamos alimentar a nossa economia. Iríamos deixar de dar o ouro ao bandido, porque, repare, a China também tem uma outra razão para fechar o mercado aos americanos. É que a China, em termos do número de pessoas, é o segundo mercado do mundo, muito próximo do primeiro, que é a Índia. Certo? E, portanto, a China não esteve cá com meias medidas, fechou o mercado aos Estados Unidos. Tem capacidade para isso, não é? E dimensão para isso, diria eu. Mas nós também temos. O mercado europeu é muito grande. Acho que é mais uma questão de estímulo, de pôr as pessoas à procura de necessidades. Porque o que acontece é que as pessoas estão habituadas a determinada coisa e têm resistência à mudança. E quando têm determinada coisa, não procuram coisas idênticas novas ou coisas diferentes, mas que também de alguma forma ainda toquem nas anteriores. Portanto, nós acomodamos-nos. Ok? E os chineses fecharam o mercado e obviamente que tiveram que se mexer. Tem duas empresas de topo na área da inteligência artificial, como é o DeepSeek e o Kimi, que têm desempenhos muito bons e similares à tecnologia que vem dos Estados Unidos. Esse comunismo europeu, professor, só para perceber, é perigoso economicamente ou também socialmente é perigoso no sentido, enfim, do que a Sandra lembrava há pouco das palavras do Papa, de um pequeno número de pessoas ou de empresas controlar uma enormíssima força invisível. Ou seja, a Europa teria a ganhar económica e socialmente em avançar para soluções desse tipo? Sim. No meu ponto de vista, sim. E, portanto, nas duas perspectivas, sim. Se a Europa tratasse de ter os seus próprios produtos para ferramentas que são, de facto, fundamentais nos dias de hoje, ferramentas de rede social, ferramentas de videoconferência, ferramentas de chat e por aí fora, nós iríamos ganhar, porque deixávamos de dar a ganhar aos Estados Unidos e o nosso dinheiro, em vez de sair, ficava na Europa. O que acontece é que o fluxo de dinheiro é Europa-Estados Unidos. Também poderia reforçar outra questão que ainda não falámos e que é muito premente nesta área, que é a cibersegurança.
A cibersegurança, e uma vez que estamos a falar de inteligência artificial, as ferramentas de inteligência artificial vão proporcionar vantagens, quer à vertente do ataque, quer à vertente da defesa. Claro que ferramentas de inteligência artificial vão facilitar ataques, mas também ferramentas de inteligência artificial vão detectar, prever ataques mais antecipadamente e tapar os buracos e levar às mudanças que for necessário. Portanto, eu aqui eu vejo sempre uma balança com dois pratos. Neste momento estamos a antecipar ataques ou a correr atrás do prejuízo? Não, já estamos a antecipar ataques. Agora, naturalmente que, repare, por exemplo, a nível do peer phishing, em que, por exemplo, alguém faz a clonagem da imagem e da voz, certo, de um CIO de uma dada empresa e envia um vídeo para os subordinados dessa pessoa, passando-se por essa pessoa. Portanto, vai ser perigoso porque provavelmente vão acreditar que é o CIO. De facto, hoje, com a inteligência artificial, nós estamos num mundo terrível. Um mundo terrível porquê? Porque nós, até há uns anos, não é? Nós éramos educados e sabíamos o que era verdade e o que era mentira. E hoje não sabemos. Não sabemos porque a mentira é tão próxima da realidade que passa a ser verdade. E, portanto, hoje é muito difícil tomar decisões porque a gente olha para determinados vídeos, olha para determinadas imagens e fica na dúvida se são reais ou se são montadas por inteligência artificial. É por isso que diz que tudo o que vem da IA deve ser validado, confirmado e criticado? Tudo o que vem da IA deve ser validado, confirmado e criticado, naturalmente. Mas o utilizador comum tem ferramentas para isso, professor, neste momento? Mas o problema é detectar-se bem da IA, porque é muito difícil detectar-se bem da IA. O problema começa antes, pelo que me está a dizer, não é? É anterior a isso. Anterior a? Ou seja, não temos só que validar, temos que ir à origem, perceber se de facto é real ou não. Sim. Tem que haver muito cruzamento. Porque, vamos lá ver, hoje qualquer um dos principais provedores de inteligência artificial generativa, como o ChatGPT, o Gemini, o Grok e outros, nós hoje pedimos-lhe, tenho aqui esta foto, quero brincar um bocado com uns amigos no Facebook, olha, põe-me a passear à beira-mar nas Maldivas. Pronto, e ele transforma a foto e coloca-me de fato de banho a caminhar junto à praia nas Maldivas. Bom, e se nós olharmos para a imagem, de facto ela está muito próxima da realidade e com muita dificuldade em perceber-se que não é real. E muitos amigos vão acreditar, olha, o José está nas Maldivas, e quem me dera está lá também. Pronto, isto acontece a nível de imagens. Agora imagina a nível de vídeos, porque havendo clonagem de voz, havendo clonagem de foto, havendo clonagem de movimento, portanto, há ferramentas de IA para montar um vídeo em que a pessoa, por exemplo, está a caminhar nas Maldivas e simultaneamente está a dizer: olá, meus amigos, um abraço aqui destas praias maravilhosas e por aí fora. Está a ser muito simpático. A ferramenta pode ser utilizada para muito mais. Claro, poderá ser usada com maldade. Isso... Aí, questões de cibersegurança. De facto,
essa capacidade para pôr chefes de Estado e pessoas em lugares exatamente. De peso a dizer coisas que não dizem. Ou para mudar o rumo de uma campanha eleitoral, logo de uma vitória ou de uma derrota eleitoral, não é? Sim, claro. E, reparo, basta ir ao Facebook e ver as centenas, milhares de imagens do Cristiano Ronaldo, onde ele aparece em contextos absolutamente diferentes, díspares, com a maior parte das imagens, olha-se para elas e fica-se na dúvida, é real ou é informação falsa? Certo. Pronto, isto é uma das adaptações da sociedade que é obrigatória. Nós temos que aprender a viver neste mundo de desinformação, neste mundo em que o irreal a diferença entre o irreal e o real é tão ténue que nós não sabemos para que lado devemos cair. E como é que se despista esta informação falsa? Além dos cuidados que os utilizadores devem ter, já foi aqui referido, validar, confirmar, criticar, é também necessário reforçar a legislação, reforçar penas e coimas para dissuadir os infratores? Qual é a sua opinião? Acho que é preciso trabalhar de facto a legislação para que os infratores possam vir a ser penalizados quando há prejuízo de pessoas, quando há prejuízos de empresas, quando na realidade houve maldade por trás daquilo. Acho que ainda estamos muito no início, a esse nível. Mas caminhamos para lá. E naturalmente, sim, temos que caminhar. Não é o caminhamos, porque, pelo meu conhecimento, isto são coisas que têm sido pouco abordadas, precisam de ser mais abordadas, trabalhadas e efetivadas. Ou seja, temos de facto que ter legislação para isto, mas também temos de ter outra coisa, é que temos que ter ferramentas de inteligência artificial que consigam de facto validar e confirmar se é falso ou não é falso. Portanto, a inteligência artificial tem capacidade para gerar objetos, gerar resultados sem qualquer intervenção humana e sem um humano verdadeiro estar envolvido. E, portanto, também os humanos têm que conseguir ferramentas, e está-se a caminhar para isso, há gente a trabalhar nisso, ferramentas que consigam, de facto, validar, mas com uma percentagem muito grande de acerto. Porque, repare, imaginemos, se você escreve um documento, até pode fazer um rascunho e depois pede a uma das ferramentas de inteligência artificial generativa para lhe fazer uma revisão do texto. Faz-lhe uma revisão do texto, para além de fazer a revisão do texto, vai-lhe melhorar também a sequência do texto, a fluidez e a lógica. E depois, se você passa aquele texto numa ferramenta que indica se foi escrito por inteligência artificial generativa, vai-lhe indicar que 85% do texto poderia ter sido gerado por inteligência artificial generativa, só que não prova, não é capaz de dizer foi mesmo gerado por inteligência artificial generativa. Diz que à partida foi. Portanto, não há 100% de certeza. E nós temos que ter ferramentas que nos digam com 100% de certeza que realmente 50% do texto foi escrito com inteligência artificial generativa. Ou que, com 100% de certeza, este vídeo que aqui está não foi gerado pela inteligência artificial ou foi gerado pela inteligência artificial. Ou partes do vídeo foram geradas pela inteligência artificial. É essas ferramentas que temos que ter, conjugado com a legislação que permita depois aos infratores serem penalizados pela justiça.
Com a sua experiência, com o seu conhecimento nesta área, o que é que teme mais, tendo em conta a velocidade com que as tecnologias estão a evoluir, incluindo, naturalmente, a inteligência das máquinas, como já a designou? Sobre o que é que me preocupa? O que é que o preocupa mais, dito de outra maneira assim? Como humano, o que me preocupa mais, essencialmente, é que isto vai ser um processo longo, de maneira a que as pessoas obtenham literacia e astúcia para lidar com estes resultados, estes objetos que resultam de utilização de ferramentas de IA. Acho que ainda temos um caminho grande para percorrer, tal como as pessoas tiveram que ter literacia da web, do e-mail, por aí fora. Agora há uma literacia que é a literacia de aumentar a nossa capacidade, a nossa perspicácia para verificar se na realidade é falso ou se é verdadeiro aquilo que nos é apresentado. Agora, em termos de preocupação, as máquinas são programadas por nós, portanto, os algoritmos são criados por nós. O humano não me parece que, pelo menos nos próximos tempos, deixe de ter a sua função supervisora e de controle de toda esta tecnologia. Mas, como sabemos, os humanos são capazes do melhor e do pior. Sim, mas isso sempre assim foi assim toda a vida, não é? Sempre houve quem quisesse guerras e quem não quisesse guerras, sempre houve boas pessoas e más pessoas. Isto... Justamente falando de guerras, esta função de supervisão não muda com a aplicação destas ferramentas tecnológicas da IA. Neste momento assistimos a uma desumanização da guerra em vários cenários de conflito. Que consequências tem esta guerra à distância, no fundo? As consequências como é que é dizer? As consequências são imprevisíveis, são menos previsíveis para quem está nas trincheiras, para quem está na defesa, porque de facto os ataques hoje são diversos, as armas são muitas, diversas, cada vez com maiores capacidades, e portanto é muito difícil treinar hoje militares para uma, duas ou três tecnologias, porque é um manancial enorme de tecnologias que são usadas para preferir ataques, para também realizar defesas a ataques. Portanto, aqui essencialmente é a imprevisibilidade que aumenta significativamente. Mas desculpa a pergunta, ficou mais fácil matar quando não se veem as vítimas? Às vezes são só manchas de calor, não é? Sim, podemos analisar isso de duas maneiras. De uma maneira sentimentalista ou de uma maneira mais racional. De facto, para quem dispara e não está a ver a vítima, não é? De facto, a dor ou a angústia por ter matado alguém será inferior. Mas, portanto, o efeito nefasto de matar alguém continua e, portanto, vai ter efeitos também a nível moral das tropas que atacam, quer das tropas que defendem. Os que defendem sentem mais uma baixa e os que atacam sabem que abateram mais um opositor. Mas, portanto, isso faz parte da guerra, quer seja à distância ou não seja à distância. A única coisa que pode acontecer é portanto, haver um impacto menor no atacante, porque não viu a própria pessoa e isso lhe vai causar menos danos a nível mental.
Num país como Portugal, e olhando agora um bocadinho para a nossa realidade, esta revolução tecnológica vai ou não, na sua opinião, acentuar as desigualdades, para não dizer de outra maneira? Ou pode até melhorá-las, eu não sei. A pergunta é em aberto precisamente para ter a sua opinião. Pode de facto acentuar desigualdades porque as ferramentas de IA são gratuitas com grandes limitações, não é? E para termos acesso a versões que nos consigam de facto prover melhores ações, melhores resultados, tem o seu pagamento. Isso, a esse nível, acho que sim, que pode provocar maior desigualdades. Como é que isso se poderia combater, professor? Isso poderia-se combater com um investimento, talvez, do Estado, de maneira que houvesse uma licença, pelo menos de nível médio, para todos os cidadãos do país ou da Europa, tal como se fez, por exemplo, aqui há uns anos, no âmbito do acesso às bases de dados científicas, em que havia aquela iniciativa que era denominada de B1, em que os professores das instituições de ensino superior em Portugal tinham acesso a todos os conteúdos das bases de dados aderente a esse projeto, que naturalmente era pago pelo Estado, e tinham acesso ao texto integral dos artigos e por aí fora, sem terem que desembolsar dos seus próprios bolsos. Diria que aqui, se quisermos de facto atenuar essa desigualdade, haver um subsídio para os cidadãos, de maneira que todos possam de facto ter acesso a ferramentas de IA, pelo menos até um nível intermédio, exatamente para que não incrementem as desigualdades. Estamos a chegar ao fim da nossa entrevista. A terminar, como é que imagina o mundo dentro de 10 anos e que papel terá o ser humano nele? Não sei, provavelmente com mais robôs humanoides. O que é que imagina que teremos? Sim, penso que vai haver um incremento grande dos robôs, quer na indústria, quer nos cuidados de saúde, com assistentes virtuais, onde vai haver também uma grande evolução, porque estamos no início da utilização dos agentes para realizar tarefas. Imaginemos, quero fazer uma viagem a Bali e quero estar 3 dias em Ubud, 3 dias nas praias de Bali, e quero estar, quando estiver em Ubud, hotel 5 estrelas, quando estiver nas praias de Bali pode ser de 4 estrelas, quero fazer determinados tours. E eu posso pôr um agente, hoje já está disponível em ferramentas subejamente conhecidas como o ChatGPT, e outras ferramentas, em que eu peço então, olha, vai-me procurar, de acordo com estes meus critérios, pacotes de viagens que satisfaçam os meus critérios. E pronto, eu vou ter como resultado, os agentes vão ficar ali a trabalhar, imaginemos, meia hora, 45 minutos. Eu posso intervir no meio do processo, por vezes faz-me perguntas para saber se eu quero mudar alguma coisa, e no final apresenta-me um conjunto de propostas, diz-me quais são as vantagens de cada uma, as desvantagens e por aí fora, e eu vou optar pela melhor. E nesse exemplo, o próximo passo será não só a criação do itinerário, mas também completar o circuito, fazer as marcações,
Como um agente de viagens faria? Sim, os agentes já estão a trabalhar nesse sentido e já fazem essas coisas. Por exemplo, imaginemos, eu se quiser tenho um apartamento para alugar. Eu quero anunciá-lo em portais de imóveis ou de imobiliárias e eu peço a um agente de inteligência artificial para, olha, tens aqui esta descrição do apartamento, tens aqui estas fotos do apartamento e agora vai aos portais XPTO ou vai aos portais de portugueses desta área e cria contas com estes dados para mim, com este username, com esta password e faz a postagem. E nós já temos agentes de inteligência artificial para fazer isso. Portanto, quando me falou dos circuitos, isso dos circuitos é a parte mais fácil, porque aí já não temos sequer agentes a trabalhar, ou não é necessário agente, porque a própria ferramenta de inteligência artificial generativa, se eu lhe disser, olha, vou estar aqui, ali e acolá, define-me um itinerário para fazer o percurso de táxi ou para fazer de Uber, e ele vai-me apresentar uma ou duas propostas ou três e indica-me quais são as vantagens e as desvantagens. A nível dos agentes, é que ainda precisamos de evoluir um pouco mais, porque eles vão estar cada vez mais presentes no meio dos processos, de maneira a realizarem atividades que eram atividades realizadas por humanos e que agora são eles, e os humanos têm controle sobre as atividades que os agentes estão a realizar, podem intervir, podem dar orientações aos agentes, e os agentes lá continuam a trabalhar meia hora, 45 minutos, uma hora, até que chegam a um resultado final. Isso quer dizer que nos próximos anos a transformação no mercado de trabalho, nas profissões, vai ser muito visível? Vai. Eu acho que nós ainda não estamos preparados para as baixas que vamos ter a nível do mercado de trabalho enquanto trabalhadores. Portanto, de facto, acho que vamos ter redução do número de trabalhadores. Naturalmente que vamos ter outras profissões novas, como engenharia do prompt, como engenharia de dados, como engenheiro de inteligência artificial. Recentemente, ou há 2 ou 3 anos, começaram a emergir formações em Portugal muito na área da engenharia de inteligência artificial, vários mestrados, até já licenciaturas que se denominam de inteligência artificial, e, portanto, de facto, começa-se a preparar o futuro, e o futuro vai ter novas profissões, mas vamos, na realidade, ter o abatimento de muitos postos de trabalho e, neste caso, eu penso que o número de abatimentos vai ser bastante superior ao número de novos postos de trabalho. Qual é a sua expectativa? Qual poderá ser a ordem de grandeza? Não faço... diria que será aí do dobro, pelo menos. O dobro, ou seja, de o dobro de decréscimo de postos de trabalho face à criação. Sim. Portanto, vamos perder postos de trabalho. Esta entrevista contou com o cuidado técnico de Beatriz Garcia, sonoplastia de João Campelo, imagem de Ricardo Fortunato. A entrevista está disponível no YouTube, em podcast e sempre em rr.pt. Boa semana. Até para a semana.